Oi meninas, eu tô aqui hoje para a gente falar sobre algo que eu considero muito importante e que a gente precisa pensar sobre. Falar e pensar sobre menstruação e plantar a lua. Se você ainda não me conhece e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou a Shakti Chala e esse é um espaço para que a gente possa trocar, falar, pensar sobre todos os assuntos que permeiam o universo das mulheres, sobre o feminino, o sagrado feminino, história e cultura. Polêmica, cheia de tabus e com muitas restrições e falta de informação, a menstruação chega na vida de todas nós. Problematizada, demonizada, uma doença, aquilo que não se pode falar sobre. Mas, gente, sem isso ocorrer, existir e acontecer, nenhum de nós estaremos aqui, né? Eu fiz um stories no meu Instagram perguntando, né, às mulheres do meu Insta sobre esse assunto. Por quê? Porque naquele dia eu tinha lido uma matéria, uma reportagem sobre o assunto e os comentários das pessoas, enfim, como aquela reportagem afetou as pessoas, me chocou, né? Me choca o quanto isso ainda é um tabu, como somos todos atravessados por ideias errôneas, por bobagens, por medos, por fantasias, né? Por crenças ultrapassadas, enfim, que coloca todos nós num lugar bem degradante como mulheres, né? E diante de todo o retorno que eu tive, de dúvidas, enfim, eis aqui esse vídeo. Bom, eu começo com algumas perguntas para vocês pensarem sobre. Como você encara e enxerga o menstruar? O que isso representa para você? Você já ouviu falar sobre plantar a lua? Você sabe o que é plantar a lua? Bom, eu vou falar um pouco sobre o tema e sobre esse fenômeno, né, que vem crescendo e ganhando cada vez mais adeptas e transformando e curando muitas mulheres física e emocionalmente, transformando o modo como vivemos e encaramos a nossa menstruação e a nossa relação com os nossos corpos. Esse movimento de plantar a lua já tem até dia mundial. Assim como existe o Menstrual Monday, a segunda vermelha, que talvez você ainda não conheça, mas vale a pena, né? Eu já fiz um vídeo sobre esse evento, dá uma olhadinha, procura se informar, procura conhecer, que realmente vale a pena. Então, parte do que eu estou compartilhando com vocês hoje nesse vídeo é material do meu curso, onde a gente vê esse assunto de modo mais aprofundado, mais embasado, com práticas, exercícios, enfim. Mas acho que esse vídeo já é uma boa ajuda para você começar a entender o assunto e pensar sobre o tema. Plantar a lua nada mais é do que entregar o seu sangue menstrual para a Mãe Terra. Isso é o olhar mais simplório possível, ok? Porque plantar a lua é muito mais do que isso. Aí você tá em casa, na rua, não sei onde você tá me ouvindo, e pensando, mas Shakti, por que isso é tão importante? Por que a gente vai falar desse assunto? E pior, você pode estar aí pensando, ai, mas que horror! Por que um dia para celebrar essa coisa sofrida, horrorosa, nojenta, né? Que perda de tempo, ai, que coisa de gente louca e porca. Sim, muita gente deve estar pensando isso, muita gente já me disse coisa do tipo. Mas isso tudo é importante exatamente para que você mude o seu olhar, o seu conceito sobre o assunto, para que você possa ressignificar o seu próprio corpo, encontrar a sua cura para as questões do seu feminino, entrar em harmonia com o seu próprio corpo e se livrar de crenças limitantes e degradantes em relação a você mesma, porque afinal de contas somos todas mulheres e menstruamos. Bom, eu te peço que mesmo que por alguns minutos
você deixe de lado essas ideias pré-concebidas que você carrega e simplesmente se permita a ouvir o que eu vou te falar, a refletir, a questionar e deixar isso ressoar internamente, né? Para ver como isso vai acontecer dentro de você, né? Pensar tudo isso que eu vou te trazer como informação. Nós crescemos em uma sociedade que nos ensinou que menstruar é algo para ser escondido, que nosso sangue é sujo, que o processo ele é todo incômodo, que menstruar é um fardo, uma coisa horrível, que é uma punição às mulheres porque Eva provou do fruto proibido, né? E que sempre será sofrido e doloroso. E que é tão horrível que mesmo naquelas propagandas que tinham na TV o sangue era azul, né? E eu sempre me perguntei qual era o impacto que isso tinha nas menininhas que cresceram vendo aquilo na TV e quando elas menstruam o sangue não é azul, né? E elas descobrem que elas foram enganadas. Todas nós fomos enganadas, né? Pelo menos a minha geração eu vi muito isso. Né? Eu penso no horror, né, ao ter que lidar com sangue, né? Do pavor acerca do sangramento. Ai, do nojo que vem com o mau cheiro, com todo aquele sangue. Pois é, mas saiba que o mau cheiro só ocorre por conta da mistura do seu sangue com todas as químicas que tem no absorvente e que entram em contato com o ar. Porque o seu sangue é puro, limpo e não cheira mal quando sai de você. Bom, vamos começar falando sobre como isso chega até nós e como a nossa menarca, a nossa primeira menstruação, normalmente acontece. Poucas de nós fomos realmente preparadas para vivenciar esses encontros que acontecem todos os meses em nossas vidas por muitos e muitos anos. Somos pegas de surpresa, somos acometidas dessa fatalidade. Em algum momento da nossa puberdade, essa fatalidade acontece. E nos perguntamos, e agora? O que fazer? O que vai mudar? Nossas mães também passaram por esse momento. E na grande maioria das vezes, são elas que nos amparam, né? Nesse rito de passagem que é a menarca, marcando a passagem da nossa infância para a vida adulta. Porém, as nossas mães nos trazem aquilo que elas também aprenderam. E nesse pacote, elas trazem também as suas dúvidas, também as suas questões femininas, os seus aprendizados por vezes tortos e adoecidos, ultrapassados, cheios de negações, carregados de dor, de silêncio, um pesar sobre o ser mulher e que talvez possa ter sido herdado e aprendido com as nossas avós, que também os trazem das suas mães. E aí, esse fio vermelho que nos une, muitas vezes está impregnado de dor e vergonha. E assim começamos uma vida de mulher, carregando em nossos corpos essas feridas ancestrais que às vezes nos impedem, né, de sermos plenas e felizes como mulheres e felizes com esse corpo, que nos impedem de vivenciar o ato de menstruar como uma bênção. Shakti, como assim? Sim, como uma bênção. Mais adiante, ou no outro vídeo, a gente fala sobre por que bênção. Quando nos tornamos mulheres, nossas mães, em sua grande maioria, faz aquilo que é o básico, né? Elas nos dão um absorvente higiênico. Na minha época chamava Mods, né? E que às vezes eles são enormes e super desconfortáveis. Acho que isso já mudou muito, mas o que eu tenho na memória era bem isso. E aí elas nos explicam como
né? A gente tem que ter cuidado, cheias de amor e de carinho, né? Como a gente tem que fazer a nossa higiene. Bom, mas nem sempre é com cuidado, amor e carinho, mas elas explicam o básico, né? Como você tem que fazer sua higiene. Aí elas nos dizem como a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode se expor, o quanto aquilo é íntimo e privado, como a gente tem que ser discreta, que a gente não pode mostrar em público o nosso pacotinho de absorvente, de OB, sei lá o quê. Que quando a gente vai ao banheiro trocar, tem que esconder, né? Quem nunca precisou sair da sala de aula ou de uma situação com outras pessoas e achar assim um jeito MacGyver, às vezes de tirar da bolsa, esconder o absorvente, né, tirar da mochila, enfiar no bolso, sei lá onde, e correr pro banheiro do colégio, correr pro banheiro do restaurante, como se aquilo fosse assim um ato criminoso. E às vezes isso perdura toda uma vida, né? Muitas ainda fazem isso nos seus locais de trabalho, às vezes até dentro das suas casas, porque os maridos, os irmãos, o pai, sei lá quem, ninguém pode saber o que está acontecendo, né? É um assunto que não se fala. E eu lembro na época do colégio que ainda tem aquela coisa de carregar o casaco, né? Então assim, mesmo aquele calor insuportável, a menina tava lá com a camisa amarrada na cintura, né? Porque a gente tem medo da menstruação vazar, né? E até hoje eu tenho amigas que ainda fazem isso. E que se vazar, o mundo vai descobrir que você tá naqueles dias. Enfim, as nossas mães nos ensinam o que elas aprenderam ou descobriram por si só, entendeu? Porque às vezes as nossas avós também não falavam sobre isso, imagina. Muita coisa não era falada. Se até hoje não é, imagina uns anos atrás. Eu conheci uma mulher que era do interior do Ceará na época que eu estava morando em São Paulo. E ela me contou que ela achou que estava morrendo, né? O dia que ela se viu ainda menina e sangrando. Ela achou que tinha uma coisa muito errada com ela, né? Ela achou que o sangramento dela era uma punição divina. E ela ficou com muito medo de falar sobre aquilo. E ela pegou um monte de retalho para fazer roupa de boneca e enfiou no meio das pernas, entre a calcinha, enfim. E conforme eles iam enchendo de sangue, ela enterrava. Até um dia que a mãe dela descobriu. E aí elas foram ter a primeira conversa sobre aquilo tudo e que na verdade pouca coisa foi explicada, né? E ela recebeu um absorvente que veio junto com uma fala super marcante. Agora você não pode mais brincar com os meninos, porque você pode ter um bebê. Eu não creio que houve falta de amor nesse ato ou nessa fala. O que eu acho que houve foi uma falta de informação e um grande despreparo para encarar esse momento. Os absorventes higiênicos, eles são cheios de química, cheios de toxinas que nós impomos ao nosso corpo. Eles são feitos de modo a espalhar o sangue que recebe e coagular, de um modo que parece que a gente sangra 3 vezes mais do que o normal. Parece às vezes que é uma hemorragia. Os seus componentes puxam mais sangue, esses componentes químicos também adentram a mucosa vaginal, transformam o odor em algo horrível e ainda poluem o meio ambiente. Eles precisam ser trocados várias vezes por dia e às vezes até à noite, transformando o período da menstruação numa rotina pesada e cheia de aversão. Algumas, para evitar ao máximo o contato com esse momento, elas optam pelos absorventes internos, né, que são tirados lá com uma cordinha e às vezes introduzidos com um aplicador, descartados, jogados fora sem nem serem olhados. Outras mulheres fazem uso da pílula contínua, né, de forma continuada, o uso de implantes subcutâneos para não mais menstruar. Bom, pense em quantos absorventes são utilizados ao longo de uma vida fértil de uma mulher, sendo que eles não são recicláveis e que eles são cheios de química. Pensa no quanto
de químicas, hormônios, colocamos para dentro do nosso corpo e eliminamos pela urina que vai para as águas. A gente polui o nosso corpo e o meio ambiente. E, na verdade, você só vai saber o quanto realmente você sangra e qual o seu real odor quando você abrir mão desses absorventes higiênicos, né? Abrir mão de tomar um monte de hormônios, desintoxicar o seu corpo e aderir a formas mais alternativas e naturais para vivenciar esse período menstrual. E isso só será possível quando buscarmos desconstruir velhos padrões aprendidos e herdados. Eu lembro que a minha mãe me apresentou o absorvente interno, né, o OB, como uma alternativa na época assim maravilhosa, moderna e libertadora, né? Para ela de fato foi, né? Para a geração da minha mãe foi a revolução absorvente interno. E ela falava da adolescência dela, de como era difícil, né? Que tinha que usar o paninho e como era difícil ter que lavar o paninho e que não podia deixar ninguém ver aquilo e de ter que sempre se preocupar se tá vazando, se alguém vai ver, se sujou a roupa, né, com manchas, enfim. E ela contava muito sobre isso. Então, para ela, o OB era assim a ideia do futuro, né? Era algo libertador que a mulher tinha conquistado. E sim, de algum modo ela estava cheia de razão. Da mesma maneira como foi a pílula para todas nós, né? Que veio trazendo essa libertação, né? Essa emancipação da mulher diante do corpo dela. Mas, né, o que liberta de um lado também traz seus males de outros. Tudo na vida é assim, né? Tem luz e sombra. Eu hoje penso que ela teria amado descobrir o copinho coletor, né? Ou mesmo a calcinha absorvente, mas no tempo dela não tinha e ela faleceu antes de poder conhecer isso. E pense, existe todo um mercado que ganha muito dinheiro dizendo a você que a sua menstruação é algo sujo e ruim. A gente tem absorvente de todo tipo, tamanho, marca. A gente tem produto anti-odor, sabonete higiênico, tudo cheio de química. Produto de todo jeito para o seu período menstrual, ou mesmo para tirar todos os odores naturais do seu corpo. O capitalismo ganha imensamente sobre algo amargo pra gente, né? Trazendo uma visão do patriarcado e trazendo um fardo, um peso enorme para nós. E, inclusive, ganha no tempo, porque quando ele torna tudo descartável e prático, a mulher tem mais tempo para ser funcional no mercado de trabalho, né? Que ela não precisa ter tempo, tirar tempo para ficar lavando paninho. E se ela não menstrua, né? Se ela colocou um chip, um implante hormonal, se ela toma injeção mensal, se ela toma pílula direto, nossa, ela é mais funcional ainda para o capitalismo, né? Porque ela fica linear e basal e ela não tem oscilações e ela não vai ter maus dias e aí ela vira um robozinho. Porque é mais importante e interessante para o capitalismo que nós abdiquemos do nosso corpo e do tempo para com ele, para servir ao sistema e à família. Ter todo o tempo do mundo para os outros e negar o seu corpo e o seu sangrar, abrindo mão de si e do seu tempo. Não respeitando mais as suas transformações e oscilações hormonais, né? O seu modo de ciclo de ser para se encaixar na linearidade funcional da sociedade capitalista e patriarcal. Contudo, da mesma forma que o movimento feminista abriu espaço para a pílula, para um monte de revoluções, também abriu espaço para que hoje a gente pudesse olhar isso, repensar o que a gente está fazendo com os nossos corpos. A liberdade adquirida nos proporciona a possibilidade de, inclusive, escolher retomar o uso dos paninhos, optar por usar um coletor menstrual e, assim como escolher
que não quer menstruar, que você vai acabar com isso na sua vida. Isso é liberdade de escolha. Afinal, o direito é de cada uma, não? E eu não tô aqui para impor nada, somente para a gente poder falar sobre o assunto, refletir e tentar desconstruir alguma coisa. Então, mas Shakti, como é que a gente chegou nisso? Por que a gente vive isso hoje na sociedade atual? Será que sempre foi assim? Por que os nossos corpos precisam sofrer mensalmente? Porque isso é tão horrível. Pois é, mas nem sempre foi assim. Nos tempos mais remotos da humanidade, a mulher era vista como sagrada. O seu corpo que produzia vida, né, que produzia alimento para o seu bebê e que sangrava dias, todos os meses, sem morrer. Isso fazia dela um ser divino e mágico. Por quê? Se os homens sangravam por conta de algum ferimento, na maioria das vezes eles morriam, né? E como muitas coisas ainda não tinham explicações, tudo era visto de um ponto de vista místico, misterioso e divino. Historicamente, se diz que as mulheres, na antiguidade, em sua maioria, menstruavam juntas, né? Elas menstruavam juntas no período da lua minguante para a lua nova, né? Sincronizadas entre si e com a energia da Terra. E elas iniciaram as chamadas tendas lunares, né? Que era esse momento em que elas se retiravam da tribo ou do clã para sangrarem juntas, isoladas dos demais. E isso foi mantido como uma tradição que se perpetuou por muitos e muitos anos, né? E que algumas mulheres agora estão retomando, né? As tendas vermelhas, as tendas lunares, né? O Raven Grimassi, ele diz que há uma parte de responsabilidade que nós mulheres temos acerca dos próprios tabus nos quais estamos aprisionadas. Segundo ele, o ato do afastamento, né, esse afastamento das mulheres para trocar segredos e aprendizados sobre os ciclos menstruais, o parto e vivenciar esses momentos isoladas, acabou por criar esse cerco, impedindo os homens de participar, de compreender o que se passa, impossibilitando o aprendizado desses homens acerca dos mistérios dos corpos femininos, né? E que isso abriu espaço para as muitas fantasias e medos, né? Abrindo espaço para que eles tivessem medos e inseguranças, né? O que gerou essas imagens negativas com as quais a gente convive até os dias de hoje. Contudo, no advento do patriarcado, a mulher perdeu o seu posto de ser divino e se tornou propriedade e reprodutora, na necessidade de garantir ao homem que aquele filho era seu e que ele seria o herdeiro dos seus bens e das suas terras. Antes, as crianças eram das mães e da tribo. Não havia uma ideia de linhagem paterna, além do fato de que eles eram nômades. E ao se tornarem sedentários e começarem o cultivo da terra, a domesticação dos animais, instituiu-se a ideia de propriedade, bens e família. O ponto é que toda essa transformação histórica impacta diretamente sobre nós até os dias de hoje. A dicotomia que se instituiu de masculino e feminino cindiu homens e mulheres, e tudo que de algum modo tinha e tem como referência o universo particular das mulheres ficou conectado com o conceito, com a ideia de feminino. E como ser mulher se tornou algo menor e sem valor, tudo que é dito feminino também entrou em decadência, seja para homens ou para mulheres, e é assim até os dias de hoje.
Mesmo que tenhamos conseguido algum progresso nessa área, ainda falta muito a ser feito. Então, menstruar se tornou um pesadelo para a grande maioria das mulheres. E os homens têm a pior visão possível sobre esse assunto. Assim como eles, muitas de nós desconhecem o próprio corpo. Eles atualmente estão descobrindo junto com as mulheres. Sim, estamos todos reaprendendo e descobrindo o corpo de mulher. Então, com todas essas novas redescobertas sobre esse corpo de mulher, veio também o plantar a lua. Eu já recebi muito olhar torto, muita gente já me disse que eu era louca por dar um fim ao meu sangue menstrual que não fosse o chuveiro, a privada ou a lixeira. Talvez por eu ter sido criada por uma mãe feminista e toda moderninha e que muito precocemente me apresentou a uma espiritualidade mais alternativa e conectada à grande mãe, a minha forma de ver e pensar o mundo é um pouco diferente da grande maioria das pessoas com quem eu convivo. Algumas coisas não foram tão complicadas para mim porque elas simplesmente fluíam, né? Eu nunca vi a minha mãe reclamar de estar menstruada ou de deixar de ir à praia porque estava naqueles dias. Ela ia feliz para a praia lá com seu OB, com seu absorvente interno, né? Assim como eu vou feliz para qualquer lugar, para qualquer canto, para praia, para cachoeira, para qualquer lugar com o meu coletor. Plantar a lua é então devolver parte de nós à terra. É enviar para a grande mãe o luto de um ventre não fecundo, é banhar a terra com os nutrientes que esse corpo está expelindo, é banhar a terra com vida. Ou seja, recolher esse sangue, diluí-lo em água, regar as suas plantas ou depositar na terra, numa raiz de uma árvore ou na grama do jardim. Isso é plantar a lua, né? Ou sangrar diretamente na terra, como as primeiras mulheres do mundo um dia fizeram, né? Sentadas sobre o solo, fosse nas suas tendas lunares ou não. Eu tenho amigas que fazem isso, que podem fazer isso, que vivem em lugares onde elas têm esse maior contato com a terra, né? Mas é nada mais do que isso. Você pode ler A Tenda Vermelha, da Anita Diamond. Tem uma minissérie para quem tem preguiça de ler, mas vale a pena de qualquer jeito. A nossa terra sofreu uma grande mudança acerca do tipo de sangue que ela recebia, né? Se na antiguidade as mulheres devolviam à terra o seu sangue de transformação, né, com as mudanças, ela passou a receber o sangue dos homens mortos nas guerras, das crianças e mulheres mortas durante as invasões, durante as colonizações e as guerras. E essa energia ainda perdura, né? Ou seja, o sangue derramado que banha a nossa terra é um sangue de dor e destruição. O nosso sangue menstrual é um sangue carregado de energia de transformação, né? De energia de vida, cheio de nutrientes, um sangue cheio de esperança e potencial de criação, né? Porque mesmo em luto, ele representa esse ciclo constante de vida e morte em que nós estamos. Do nosso ventre que doou o melhor de si para que ali uma vida pudesse começar, né? Desse ventre que reuniu todas as energias e nutrientes e que, ao não ser fecundado, se esvai, né? Descendo para a terra, abrindo espaço para que o novo venha no próximo mês. E as plantinhas irão agradecer por receber isso tudo, né? Um sangue que seria gerador de vida nas nossas vidas, né? O sangue de um luto misterioso que porta em si essa energia
de vida, morte e renascimento, ele pode voltar à Terra e trazer o novo, né? Trazer vida de outras maneiras. O endométrio, que recebeu toda a energia, todos os nutrientes e o fluxo hormonal saudável, né? Ele vai se desfazer se não houver fecundação. E ele vai carregar consigo todo esse potencial, todos esses nutrientes e todo esse mistério. Quando nós plantamos o nosso sangue, vamos aos poucos restabelecendo uma energia de vida, de feminino, de potencial criativo, de volta à terra que tanto sangue de destruição e guerra recebeu. Essa terra que é fértil, doadora de vida, de alimentos e que nos acolhe em vida e em morte. Dessa terra em processo de vida, morte e renascimento, como todos nós. Nós também somos parte desse corpo da Terra-mãe, né? Ao derramarmos o nosso sangue na Terra, nos reconectamos a ela, retomamos o contato com o nosso feminino selvagem e ancestral, nessa parte da natureza tão renegada em nós. Transformamos aos poucos a nossa relação com a Terra e com os nossos corpos, na direção de uma cura das antigas feridas, né, herdadas e que todas nós carregamos. Quando plantamos a nossa lua, reforçamos a nossa conexão com a Mãe Terra e também estamos nutrindo essa terra, né? Honrando a energia de ser fértil como mulher, a energia desse ciclo eterno de renascimento. Contudo, não é somente o regar das plantas, mas o ato simbólico, né, de reconhecer essa energia e de tudo que também recebemos dessa terra. É importante o foco e o centramento na realização do ato, né? É preciso ter intenção e presença quando for plantar a sua lua. É um processo de ritualização a cada mês. É também a oportunidade para entrar em contato com esse sangue, para refletir, para avaliar tudo o que vivenciamos no mês que passou, né? Esse sangue representa tudo o que sentimos e vivemos no período que antecede a nossa menstruação. Esse sangue traz nossas alegrias e dores e muitas vezes traz todo o mês um lembrete sofrido de um não vivido, de um amargor, de tudo que carregamos e priorizamos antes de nós mesmas. Podemos pensar que no período pré-menstrual já começa a se concentrar tudo isso que vai ser limpo e transformado no fluxo menstrual, como um grande processo alquímico. Por vezes, um conturbado e sofrido período pré-menstrual é a denúncia dessas questões relacionadas ao nosso ser mulher que não nos atentamos e que o nosso corpo tão sabiamente nos relata, denuncia. Cabe a cada uma de nós olhar o que o ciclo menstrual diz. O que é para você menstruar? Contudo, o que em grande parte fazemos é nos encher de medicamentos para anestesiar tudo o que sentimos. Não só a dor física, né? Tudo que a gente sente, a gente põe medicamento para dentro. Quando trabalhamos com o diário lunar, né, anotando as informações importantes sobre o que aconteceu conosco em cada dia do ciclo, é possível compreender melhor como o nosso corpo reagirá dentro do período menstrual. Por que alguns períodos pré-menstruais e menstruais acabam sendo mais sofridos que os outros, né? O que aconteceu naquele período e como isso impacta no seu corpo. Tudo isso é um aprendizado importante e que também nos possibilita mudar. Quando entregamos o nosso sangue à Terra, entregamos para a Mãe Terra tudo o que vivenciamos no nosso mês pessoal, né? No que aconteceu no nosso ciclo, tudo que se passou com a gente.
Todo esse processo de transformação se inicia no momento em que assumimos conosco um compromisso de abandonar os absorventes convencionais e descartáveis e decidirmos plantar as nossas luas, né? Para entrar em contato com esse sangue, porque a gente evita o máximo que pode, a grande maioria. E com isso a gente abre espaço para a mudança, né? A gente abre espaço de um tempo para se olhar, né? E se descobrir. E a gente pode estar abrindo espaço para uma vida mais saudável, né? Para se conhecer melhor, para se harmonizar consigo mesma e, por consequência, se harmonizar melhor com o entorno, né? Cooperando também com a natureza, porque a gente reduz lixo que não é reciclável. Muitas mulheres me dizem que não conseguem usar o coletor menstrual ou mesmo os paninhos, né? Eu sei que existem muitas questões que subjazem o simples ato de usar isso ou aquilo. Talvez muitas crenças limitantes precisam ser revistas e desfeitas para que essa mudança se dê. E, inclusive, existem inúmeras possibilidades mais atuais, né, para você deixar os absorventes descartáveis, né? Você tem as calcinhas que absorvem o fluxo e mesmo absorventes biodegradáveis. Porque no mundo de hoje, o que não nos falta são modos de repensar, né, e novas possibilidades de escolha que sejam menos impactantes tanto para o nosso corpo quanto para o planeta. Procura se informar. Tipo, um coletor menstrual, ele dura, você pode usar ele até 5 anos. Existem inúmeros tipos e marcas de coletores, uns mais maleáveis, outros maiores, menores. É preciso testar, experimentar, assim mesmo como a quantidade de paninhos que você vai precisar durante o fluxo, enfim. E fazer um investimento numa calcinha absorvente. Tem muita coisa aí no mercado que você não vai estar jogando dinheiro fora porque aquilo vai durar mais tempo e que você vai causar menos impacto no seu corpo e no planeta, vale pensar. Eu uso coletor há muitos anos, mas quando eu posso eu não uso nada. Se eu tiver que ficar em casa, eu me permito não usar nada, né? Nem paninho, nem nada, porque eu acho que meu corpo também precisa de uma pausa, de um descanso. E o que eu descobri com tudo isso é que eu sangro muito menos do que eu pensava na época em que eu usava absorventes internos, mods, sei lá o que, não sei nem como chama mais isso, né? Porque conforme nosso corpo vai se livrando dessas químicas, né, que a gente absorve com esse monte de absorvente descartável, absorvente interno, você vai percebendo que a cor, o cheiro, a textura, o tempo de fluxo, tudo isso vai mudar. E inclusive muitas mulheres que têm queixas de problemas ginecológicos, de candidíase, coceiras, alergias, tudo isso normalmente acaba, né? Pense em quanto tempo você usou absorventes descartáveis cheios de química, dormiu com ele, colocou ele dentro da sua vagina. A sua mucosa vaginal, ela absorve tudo isso e o seu corpo fica impregnado e intoxicado. E leva muito tempo para o nosso corpo se purificar de tudo isso. Essa mudança traz um grande conhecimento sobre si mesmo, né? De ter que lidar com o seu sangue, de ter que encarar isso. Isso te ensina sobre o seu corpo, sobre a sua saúde íntima. Isso também te traz infindáveis quebras de tabus e transformações que lhe devolvem a autonomia sobre o seu corpo. Plantar a lua é um processo de autoconhecimento, né? Descobrindo conforme cada mês que se passa que o seu corpo reage de um jeito, que o seu sangue é limpo, puro e sagrado. Existem inclusive as vaporizações, né,
vaginais que você pode fazer para ajudar o seu corpo nesse processo de limpeza e mudança, nesse processo de purificação. O ideal é você plantar a lua quando o sangue estiver mais recente e fresco, né? Porque ele ainda está cheio de vida. Se você deixar muito tempo para depois usar, você vai se deparar com o sangue já em processo de putrefação, né? Porque ele não tem mais químicas para manter ele, né? E ele não está mais dentro do seu corpo. Então ele já está em outro estado. Então, se você usa paninho, tente não deixar muito tempo de molho, né? Lava e usa a água logo em seguida. Tente não deixar acumular por muito tempo, né? Por muitos dias, porque não vai prestar. E para plantar a lua, dê preferência ao sangue dos primeiros dias, né? Que tá lá bem vermelhinho, bem cheio de vida, né? E se puder, se você tiver um ciclo longo, plante todos os dias enquanto ele ainda tá lá vermelhinho. Mas se não der, planta pelo menos o do segundo dia, que é aquele que vem com vontade, que é mais abundante e que tá cheio aí de nutrientes, né? Porque o nosso sangue é como uma flor que a gente colhe, né? Ela não tá mais na terra. Então, depois de alguns dias, mesmo estando na água, a vida vai se esvaindo. Então, plantar a sua lua é uma escolha, é um compromisso consigo mesma, né? E fazer isso é uma escolha que deve ser sua e não porque é modinha. Você tem que realmente querer fazer isso, né? O ato precisa fazer sentido para você, para que assim ele possa possibilitar mudanças e transformações. Gente, eu precisei acender a luz, porque ficou escuro. Eu falei, nem percebi que o tempo passou e ficou escuro. Eu dei essa pausa para poder acender. Mas aí a gente retoma, né? Então, muitas alunas e pacientes minhas que aderiram ao coletor, à calcinha absorvente, né, aos paninhos, enfim, elas começaram a plantar também as suas luas e elas relatam muitas mudanças, né? Mudanças significativas consigo mesma, seja física ou emocionalmente, em que os períodos menstruais ficaram menos sofridos, né? Que as TPMs, que eram super problemáticas, amenizaram muito, né? Que cólicas acabaram, e assim como outros problemas, tipo endometriose, candidíase, ovários policísticos, cistos, miomas, enfim, elas relataram melhoras e até curas, assim como o aumento da libido e uma melhor relação com o seu corpo. Então, assim, procure conversar com amigas ou outras mulheres que aderiram a essas mudanças. Plantar a lua refaz a nossa conexão com o planeta, nos permite resgatar essa conexão ancestral, essa conexão com a mulher selvagem que está adormecida dentro de nós, né? De resgatar esse corpo, de olhar e encarar esse corpo, de se apropriar dele. E assim estreitando e fortalecendo a nossa relação com a Mãe Terra, né? O nosso sangue carrega a nossa energia, nosso material genético, as nossas emoções, as memórias dos nossos úteros, a nossa ancestralidade matrilinear. É algo para além do racional, né? É algo do instintivo, do ancestral, de uma reconexão, né? De um encontro com esse corpo. Cada vez que você planta a sua lua na terra, você precisa ter uma intenção, você leva uma intenção. Então, se o mês foi difícil, eu peço para a Mãe Terra receber as minhas dores, as minhas dificuldades e os meus sofrimentos, né? E os transformá-los no seu grande útero, né? Agradeço pela força que eu recebi e peço por clareza e energia para enfrentar o próximo mês. Peço para que eu possa também me livrar
de condicionamentos que me aprisionam, né? De crenças que me limitam e que me impedem de prosseguir ou de ter uma vida mais leve e mais feliz. Mas você também pode colocar uma dor específica, uma crença que lhe venha na cabeça naquele momento. Você pode colocar uma coisa que é específica. Ou simplesmente agradecer as bênçãos recebidas durante aquele período, né? Que foi aquele 1 mês antes do seu fluxo. E assim observando a cada vez como o seu corpo reage, né? Se as coisas estão mudando, né? Observar se você está pedindo a coisa da maneira certa ou se algo que você está pedindo é maior do que você dá conta naquele momento também. Também tem isso, né? E se você está fazendo algo para que a mudança aconteça, né? Porque às vezes a gente não está fazendo nada, está só esperando que a coisa aconteça. E olhar para ver se existe um padrão que se repete. Observar e se perguntar também é parte do processo de autoconhecimento. Faça um diário menstrual, isso vai ajudar muito, né? E não precisa ser nada muito complicado, pode ser uma coisa simples, né? Nada muda sem que você faça parte da mudança e atue para a mudança. Estar presente, ter intenção e fazer por si é fundamental, né? Estar realmente conectada com aquele momento e fazer o plantar da lua um momento de entrega verdadeira e sincera, onde você possa encarar as suas questões, encarar luz e sombra, né, de si mesma, observar o que está se repetindo, aonde você cai sempre, aonde a gente deixa passar as coisas, né, que a gente às vezes não está entendendo o que está acontecendo. É preciso observar as nossas emoções, como o mundo nos impacta, como agimos diante das situações que se apresentam, que lugar ocupamos nas nossas vidas. Tudo isso é parte do processo de se olhar e é parte do ciclo menstrual. E aí, vai plantar a sua lua? Compartilhe esse vídeo com as mulheres que você conhece, com as suas amigas, né? Para que vocês possam conversar sobre, né? Para trocar informações, porque isso é importante. A gente precisa trazer esse assunto para a luz e ele deixar de ser tabu. Você plantando a sua lua ou não, você trocando os seus absorventes ou não. A questão é que todos nós precisamos olhar e falar sobre isso. Deixa suas dúvidas, perguntas, enfim, a gente pode falar mais sobre esse assunto e eu deixo aqui só esse material todo para que você possa pensar sobre e quem sabe desconstruir um pouquinho. Bisu a todas vocês!